Sim, padre, a pergunta minha tinha duas dúvidas. Que quando uma pessoa morre no estado de embriaguez com o álcool, para onde vai? Esse para onde vai não me pergunte. Pergunte se condena ou se não se condena. Vai para o céu ou vai para o inferno? Não, não. Não me entendeu a resposta nesse instante. O católico, quando uma pessoa morre em pecado, disse se condena, mas não disse se vai ao inferno. Porque a Bíblia diz: se morre em pecado, se condenará. Mas não disse ao inferno. Disse condenará. Aí uma condena. Se você morre em bêbado e não se arrependeu, você será condenado. Mas essa condena para o católico está dividida em duas partes. Uma, a condena do purgatório até que pague o último centavo, ou a condena do inferno e daí não sai. E isso somente sabe Deus. Então, se você pergunta para mim, então eu lhe digo: espere que você morra e pergunta a Deus, porque isso não está escrito. A segunda pergunta é, padre, em capítulo 10 de São João, nos diz que Jesus é o bom pastor. Mas no versículo 3, nós lemos a um personagem que quisera que nos explicasse quem é. Que diz: o cuidador abre e as ovelhas escutam sua voz. Chama pelo nome a cada uma das ovelhas dele. No 2 diz que quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas nos 3 diz: o cuidador lhes abre e as ovelhas escutam sua voz. O que foi? O que foi? Qual é a pergunta? Quem é o cuidador? O pastor. E quem é o pastor? Cristo. Porque é que o pastor, se você se lembra a João 21:15, quando Jesus disse a Pedro, a primeira vez diz: me ama? Apacenta meus cordeiros. Na segunda: me amas? Cuida. Cuida. O pastor tem duas tarefas. Quando você seja sacerdote, lembre-se de mim. O pastor tem duas tarefas. O sacerdote e o bispo têm duas tarefas. Uma, apacentar, que significa alimentar as ovelhas. E duas, cuidá-las. Qual é o erro que estamos cometendo os sacerdotes? Que alimentamos as ovelhas, mas não cuidamos. E o que acontece se os pastores alimentam as ovelhas e não as cuidam? As deixamos bem gordinhas, como nós sacerdotes, e animamos o povo a ler a Bíblia. Os animamos pelas coisas de Deus, mas não as cuidamos, não ensinamos. Que tem seitas que temos que nos cuidar. E os protestantes se encontram gordinhos. E leva meus filhinhos e toma a graninha. A verdade é as duas coisas: alimentem e cuidem, porque Cristo alimenta e cuida. Você quer ver Efésios 5:29? Cristo cuida e alimenta a igreja e jamais se aborrece. Já pode ler desde 25, se quiser mais, desde 23. Então há que cuidar, é mesmo texto. Outra. Obrigado, padre. Minha pergunta é: no credo, por que Jesus baixou ao inferno se ele não é pecador? Não, ao inferno não, ao lugar dos mortos, o que dizíamos com Pedro. 1 de Pedro 3,19. Em espírito desceu para predicar aos prisioneiros. Então, para isso desceu. Tem que ser com o microfone, senão não. Agarre aquele homem que está aí, siga e pegue o microfone. Padre, eu tenho duas perguntas. Fale rapidamente sobre maçonaria. 1 minuto. E a outra é que ele explique da maçonaria. Não tenho um grande conhecimento sobre a maçonaria. A segunda é que eu não entendo bem quando se diz que não passará essa geração. Quando se disse aos apóstolos que vocês vejam o Filho do Homem baixar das nuvens. Ou seja, minha pergunta é se essa geração é a geração da nova aliança ou a geração
Sim, é da nova aliança. Obrigado, padre, por tudo. Verdade que estava muito interessante. Padre, quero simplesmente duas perguntas simples. Uma era, quer alongar mais um pouquinho, se puder dizer o assunto da Bíblia. E uma irmã perguntou agorinha mesmo, de qual Bíblia? Agora uma irmã perguntou qual a Bíblia correta de tantas Bíblias que nós temos pelo mundo, verdade? Mas se baseando na que é católica, eu estava como buscando, temos a de Jerusalém, temos a latino-americana, temos a barra e ainda temos muitas diferenças. Estamos comparando. O senhor tem como indicação mais clara, como... Para mim, se você me pergunta, eu lhe aconselho ler a latino-americana ou a de Jerusalém. Se me pergunta, eu lhe dou essa resposta. Aí uma que é a Associação de Bíblias Unidas, é editada pelos protestantes e eu não gosto. E por que eu não gosto? Porque é que os nossos irmãos separados, pelo amor de Deus, e são mais astutos que os filhos da luz. Esses são, vixe. Então o que eles fazem? Põem Bíblia baratinha e vendem aos católicos baratinha. Inclusive dão de presente. Mas aí eles trocam. Eles não trocam o significado, melhor. Mas as palavras que você conhece, por exemplo, se vocês conhecem um quarto, conhece como tenda, habitação, eles põem como aposento, de modo que, porém, não fica perdido. É o mesmo, só que, ou seja, que eles mudam as palavras que você conhece e usam outras palavras que você fica completamente perdido, com uma finalidade de você ficar desorientado. E o que você acostumava a ler nas Sagradas Escrituras, caramba, aqui não está dizendo o mesmo. E um fica bem desorientado, perdido. Está bem claro, não está alterando as Sagradas Escrituras. Mas então, o que aconteceria com um católico? Utilize a terminologia católica. Bom, para o que sempre se é utilizado. Para que possamos entender e falar o mesmo idioma. Fazer uma pergunta, padre. Dê uma ajudinha para nós, porque que amanhã ou depois, e muitas vezes, como de repente ateus, gente acredita, mas tem dúvidas. Quando te pergunta, por exemplo, agora em México, em Porto Rico, alguns desastres e outros tipos de coisas que ocorrem, qual é a maneira que o senhor entende, qual é a maneira melhor que a gente pode responder, mas simplesmente é alguém. Quando se o Deus é tão misericordioso, como é que permite que eu posso dizer, nós acreditamos que Deus tem um controle de todas as coisas e tudo tem uma razão de ser e para tudo tem algo, tem um bem, só que nós não entendemos, mas de tudo tem um bem. Agora falamos assim, digamos que você é um protestante que está me atacando. Aí um João Pedro, digamos que você está me atacando, tá certo? Me ataque com aquilo que aconteceu em México. Me ataque você como ateu ou como quiser. Agora me fizeram pergunta assim. Ou seja, você é tão católico e sabe tanto? E aí eu... Você sabe. Aham, correto. Como é que seu Deus é tão misericordioso, permite isso acontecer com gente tão boa em México, gente humilde, que passam tantas necessidades? Como permite que as crianças sofram tanto o abuso? E como permite que passe essas coisas como furacão e tudo isso? Como é que seu Deus é tão bom e permite essas coisas? E vocês acreditam? Leia-me, meu irmão. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1 adiante. 2 de Coríntios 5, 1 e adiante. Então verão que esse Deus não é injusto, que o que é injusto é o ateu, que é a pessoa que não quer acreditar no Senhor. Escutem. Porque sabemos, mas o ateu não sabe. Nós sim sabemos. Porque sabemos que se essa tenda, que é a nossa morada terrestre, se desmora, se um terremoto e se desaba tudo, sabemos. Temos um edifício que é de Deus, uma morada eterna que não é feita pelas mãos humanas, que está no céu. No céu?
uma mansão eterna no céu. Deus é injusto ou é o ateu que não quer acreditar que Deus quis levar essa pessoa para o céu? Se você não acredita, é a desgraça mais grande. O que passa? Dou um exemplo. Este homem tem 1 ano e meio. E essa mulher tem a idade que tem. E acontece que eu o encontro e eu dou para ele que me sobraram 10 moedinhas que tinham me sobrado de 10 notas de $1. E eu dou para ele. Ele tem 1 ano e meio. Ele não sabe nada de dinheiro, mas já sabe que é alguma coisa que se chama dinheiro. E gosta, mas não sabe contar, não sabe nada disso. E dei para ele 10 notas. Tá? 10 notas. E por acaso, para que ela também ficava por aqui, eu dei 10 notas de $1. Logo eu preciso de trocado. E para que ele não fique chateado e ela fique chateada, eu lhe digo, olha, me dê suas 10 notas e tome $100. Uma nota de $100 e pego as 10 notas de dólares. E o que faz esse carequinha? Fica chateado e se desbruça no chão. E o que acontece? Que faz a senhora, a mulher? Deixa pra lá. Quando ela sabe valorizar entre uma coisa e a outra, ela mais bem não tem problema. Ela mais bem pode pensar, que qualidade que tem esse sacerdote. Enquanto ele disse, que malvado. E o que vê isso diz, olha que injusto, como vai tomar... É uma criança. Não, é que ele está dando mais. Disse São Paulo, disse, se isso se desaba pelo terremoto, por um furacão, qual é o problema? Temos uma mansão eterna no céu. E observe o que diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e adiante. Filipenses 1 a 20 e adiante. Então, aí a gente se observa que sim, eles sofrem porque não acreditam. Mas o crente acredita. Não tem nenhum problema. Continue. Filipenses 1, 20 adiante. Conforme ao que aguardo e espero. Conforme ao que aguardo e espero, que de maneira alguma eu serei confundido. Que não serei confundido. Antes bem, e com plena segurança, agora como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo com minha vida, ou por minha morte. Ou por minha vida, ou por minha morte, e Cristo está glorificado em mim. Continue. Pois para mim a vida é Cristo. Olha, ouça. Quando eu digo ouça, você para. Continue, outra vez. Para mim a vida é Cristo e vejam com a lupa. E ao morrer uma ganância. A morte, para quem acredita, não é uma desgraça, é um lucro. Continua. Mas se viver no meu corpo significa para mim trabalho fecundo, não sei o que escolher. Me sinto premiado por ambos extremos. Quisera estar aqui, quisera morrer. Mas põe atenção. Por um lado, meu desejo é morrer e estar com Jesus Cristo. Meu desejo, a fé me leva. Meu desejo é morrer para estar com Cristo. Mas o que não crê diz, a morte não. Não, a morte não. Mas o que acredita sabe que isso não se acaba aqui.
sabe que algum dia tem que morrer, seja de um infarto, seja de um furacão, seja de um terremoto, tem que morrer. O problema não é a morte, o problema é não estar preparado para a morte. O problema não é que Deus seja injusto, o problema é que o povo não acredita no que Deus oferece. Oferece um reino no céu, algo melhor para nós. Então nós pensamos o quê? Que Deus é injusto com isso ou com aquilo. Padre, a Bíblia católica não tem a palavra Jeová por nenhum lado. Não. Se fala de Javé, sim. Agora a irmã disse que era a igreja cristã. Nós também somos cristãos. Somos os primeiros cristãos católicos. Mas cristãos somos todos aqueles que acreditamos e seguimos. Então, uma das coisas que a gente deve saber é: mas nós somos culpados porque o que acontece é uma coisa. Porque nós, tudo que dizem os protestantes, acreditamos e repetimos. Os protestantes dizem que nós cristãos, então os católicos começam a dizer eles, os cristãos. Eles, os cristãos. Minha mãe virou cristã e antes o que era? Católica. E minha pergunta é: na Bíblia fala da indulgência que podemos ganhar para as almas do purgatório. Na Bíblia fala pela palavra da indulgência? Não, mas se estão no purgatório e está pagando, então podemos ajudar. E no Antigo Testamento fala de 2 Macabeus 12:40 adiante. Se pode orar pelos mortos. Se pode fazer muitas coisas pelos mortos. E eles não têm esse livro. Por exemplo, se um dos meus morre, eu posso rezar pelas almas do purgatório? Sim, com o que podemos fazer. Se partimos dos fatos que tem pessoas no purgatório, posso fazer sacrifício, posso fazer hora de caridade, posso fazer oração, posso fazer... Bom, agora se a pessoa não acredita no purgatório, de nada adianta, porque eu vou fazer isso? Padre, boa tarde. Uma pergunta. De que maneira, então, nós, como cristãos, podemos, digo eu, convencer ou tratar de recapturar essas pessoas que são distanciadas da Igreja Católica cristã? E no meu caso, eu tenho 3 primos de irmãos que são se distanciados da Igreja Católica cristã. Eles se fazem chamar cristão, mas são evangelistas, penso eu. De que maneira? Qual seria a nossa missão? Que ferramenta nós podemos utilizar em essa comunicação, convencê-los e trazê-los de novo para casa? 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 adiante. Começa a dar uma resposta. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em adiante. Eu acredito que se a gente tomasse em consideração o que diz Timóteo, nessa carta farta, faríamos muito. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Mas nós não fazemos isso. E nós queremos conquistar o povo. Aqui está o nosso problema. Nós queremos convencer o povo. Primeiro, com meu ombro, com a minha força. Segundo, quero conquistar o povo, digamos, com a palavra minha, eu. E terceiro, quero conquistar o povo já, agora. E não vai. 2 de Timóteo 4:1. Te conjuro em presença de Deus e de Cristo, Jesus, que vai vir a julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino.
proclama a palavra, insiste a tempo e a destempo, repreende a ameaça e exorta com toda a paciência e dúvida. Se nós fizéssemos isso, mas nós não predicamos a tempo, imagina a destempo. Você não vê um católico predicando a tempo? Não, a palavra não. Predica a palavra a tempo e a destempo, exorta, ameaça. Que mais? Como? Exorta, ameaça, repreende. Continue. Exorta com toda paciência e doutrina. Duas coisas, paciência. Por isso que não podemos esperar que de uma vez a pessoa se converta. Paciência, piolinho, que a noite é longa, dizem em Venezuela. Paciência, mas também com toda doutrina, sã doutrina. E dá a explicação, o porquê. Porque virá um tempo, e estamos nele, em que os homens não suportam uma sã doutrina. Viu? Um tempo, e estamos nesse tempo, que o homem não aceita a doutrina. Continue, senão que, arrastados pelas suas próprias paixões, se farão com um montão de ensinadores e por propósitos de fugir novidades. Apartarão seus ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Então aí está a explicação. Se nós evangelizamos a tempo e a destempo, conseguiremos muito. Se não, pois perdemos. Porque temos que predicar a palavra do Senhor, porque definitivamente é a palavra de Deus que é a semente que temos que plantar. E é ela que temos que aguar, cultivar. Mas quando um católico começa a predicar a palavra de Deus a tempo e a destempo, lhes conto que muitos protestantes voltam à igreja. Se não voltam no mesmo momento, mas voltam depois. Dou um exemplo. Em Venezuela tem um cantor de música janeira. O nome dele é Ricardo Leal. Um homem cantante de música janeira. Estava eu predicando como estou aqui e ele chegou. Era cristiano evangélico. Protestantes. E começou a me atacar. Assim, duro, forte e agressivo. Mas eu bailo conforme o ritmo da música. Pois quando me tratam assim, pois eu também trato com a palavra de Deus, sem grosseria. E comecei a tratá-lo duro. E o homem se obteve, suportou. No outro dia tínhamos... Isso era sexta de tarde. Eu disse, amanhã eu continuo lá. Ele disse, amanhã eu chego lá. E o manhã chegou. E continuamos o debate. Na tarde não suportou e chamou o pastor. Como quiser, viu o pastor a defendê-lo. E me disse, bom, se o pastor, fale com o pastor. Isso era ele. Agora, se o pastor não se defende, bom, vamos ver. E veio o pastor e resulta que o pastor sabia menos que ele. E rápido foi embora, não aguentou nem uma hora. E foi embora. O homem ficou atordoado. Já domingo veio, mas já era mais suave. Mas não voltou para a igreja. Correu. Então, alguns que estão contra a apologética me diziam, vê padre, perdeu tempo. Eu disse, não perdi tempo porque os católicos se fortaleceram. O povo decía, no, pero usted, la idea es que se convierta. Le dije, no, yo no predico para que la gente se convierta. Yo predico porque dice la Biblia que el sembrador siembra la semilla.